Fala, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Se liguem nessa, em 1969, um biólogo norte-americano, Robert Whittaker, propôs o sistema de 5 reinos, que classificava os seres vivos com base nas suas características em comum, como, por exemplo, complexidade celular, nutrição e relações ecológicas. No entanto, em 1977, o microbiologista Carl Woese, em seus estudos, colocou um novo paradigma na ciência. Ele comparou o RNA ribossômico de vários seres vivos e propôs uma nova classificação. Atualmente, os seres vivos estão distribuídos em 3 grandes domínios. Meu nome é Aline, sou professora de Biologia no canal Dando Vida. Vamos estudar? Vimos na última aula a classificação dos seres vivos em 5 reinos. Se você não viu ou quer relembrar, eu te aconselho a assistir a videoaula no canal Dando Vida no YouTube e aproveitar para se inscrever. Bom, o homem tem a necessidade de organizar tudo, seja nos armários, um closet, tudo tem seu devido lugar. E para que essa organização ocorra de maneira satisfatória, necessita-se de critérios. E na ciência é fundamental o uso de critérios bem definidos. Para organizar os seres vivos em 5 reinos, foram utilizados alguns critérios, como o tipo celular e a forma de obtenção de energia. Assim surgiram os 5 reinos: Monera, que são as bactérias, organismos unicelulares, procariontes; Protoctista, que são os protozoários e algas uni- e pluricelulares; Fungi, que são os fungos; Plantae ou Metaphyta, que são as plantas; e Animalia ou Metazoa, que obviamente são os animais. Com o passar do tempo, a biologia sofre uma revolução pelos estudos do microbiologista Carl Woese. Ele propôs uma nova classificação em 3 grandes domínios. Para explicar com maior clareza, vou desenhar um cladograma com os 3 domínios. Esse cladograma inicia com o ancestral comum, ou seja, na área evolutiva, o ancestral comum é o primeiro organismo a dar origem a todas as outras formas de vida. Seguindo a linha, vemos o primeiro grande domínio, que se chama bactéria, ou eubactéria. Observem que esse domínio bactéria tem uma grande distância evolutiva dos outros 2 domínios, arqueia e eucária. Aí vem você, meu querido, minha querida aluna estrela, e me pergunta: mas professora, onde estão os 5 reinos? Gente, estão exatamente nesse cladograma. O reino Monera, que inclui os seres procariontes, unicelulares com parede celular, agora compreende os domínios bactéria e arqueia. Os outros 4 reinos estão distribuídos no domínio eucária. Como o nome já diz, organismos eucariontes. São unicelulares, pluricelulares, que são os reinos Protoctista, Fungi, Plantae e Animalia. Aquele aluno estrela esperto deve estar se perguntando: por que ocorreu essa divisão, hein, professora? Bom, na década de 70, alguns cientistas, juntamente com Carl Woese, começaram a comparar o material genético de um enorme número de organismos bem distantes filogeneticamente, na tentativa de estabelecer uma grande e completa árvore da vida. Para essa comparação, Woese usou como critério a análise do RNA ribossômico, o que deixou claro que o domínio arqueia é mais próximo do eucária quando comparado ao domínio bactéria. Bom, vamos entender isso melhor respondendo uma outra pergunta. Mas por que usar o RNA ribossômico? Vamos iniciar desenhando uma célula contendo as principais estruturas: membrana plasmática, citoplasma, o material genético, e esses pontinhos aqui são os ribossomos. Os ribossomos são compostos de 2 subunidades, cada qual formado pelas próprias proteínas
e de um tipo de RNA, denominado RNA ribossômico, RNA-R. Todo RNA é feito a partir de bases nitrogenadas repetitivas. Então, no RNA ribossômico, vamos ver letras em sequência que representam essas bases nitrogenadas, como A para adenina, U para uracila, C para citosina e G para guanina. Então, o RNA ribossômico, além de ter uma função estrutural, ele carrega uma informação genética, e isso é muito importante. A função do ribossomo é unir os aminoácidos para sintetizar, produzir, melhor dizendo, as proteínas. Sabe-se que as proteínas são super, master, blaster importantes para a existência dos seres. Sendo assim, respondendo àquela pergunta, os ribossomos são abundantes em todas as células de todos os seres vivos. Por isso foi usado como comparação celular. Ao comparar o RNA ribossômico dos eucariontes por meio da combinação de dois reinos, como por exemplo das plantas com os fungos, fungos com os animais, protistas com as plantas, observou-se que todos os seres vivos possuem RNA ribossômico semelhante. Diante disso, surgiu então o domínio eucária. No entanto, ao analisar o RNA ribossômico dos procariontes, que são as bactérias unicelulares, encontraram grandes diferenças que não esperavam encontrar, pois são organismos do mesmo grupo. Então, o reino Monera se ramificou em dois domínios, bactéria e arqueia. Diante dessa descoberta, Carl Woese foi mais além. Comparou o RNA ribossômico arqueia com eucária e concluiu que o RNA-R desses grupos são semelhantes, enquanto que o RNA-R do domínio bactéria difere de todos. Agora vamos completar o cladograma para entendê-lo melhor. Então, o domínio bactéria possui um RNA ribossômico exclusivo dele, que difere dos outros grupos. Por isso, esse distanciamento evolutivo e a divisão do reino Monera em dois domínios, bactéria e arqueia. Já aqui temos um RNA-R semelhante, um ancestral comum para esses dois grupos, o que fez aproximar evolutivamente arqueia e eucária. Lembrando que mesmo ocorrendo essa proximidade, os seres vivos do domínio arqueia continuam sendo procariontes. Por isso, a existência de 3 grupos. E aí, minha estrela, entendeu? Bem fácil, né? Mas o importante mesmo é você se atentar nos critérios utilizados por esses dois cientistas para classificar os seres vivos. O ITER, que ele usou como critério o tipo celular, se o organismo ele é uni ou pluricelular, a nutrição, se ele é autotrófico ou heterotrófico. Já o Carl Woese, ele usou a genética, ele usou então a informação genética contida no RNA ribossômico. Então, sim, foi um estudo mais robusto, foi bem plausível na comunidade acadêmica. Porém, a classificação de 5 reinos ainda é mais comum entre os estudantes do ensino fundamental, médio, mas os 3 domínios cai bastante no vestibular. Então, é bem interessante você se atentar nos critérios, não ficar muito focado em quem fez isso, em quem propôs tal classificação. O legal mesmo é você focar nos critérios, beleza? Então vamos ver agora uma tabelinha contendo as características de cada domínio. Aí a gente vai comparar elas, ok? Vamos lá! Galerinha, agora vamos ver algumas características de cada domínio, iniciando com o domínio bactéria, que tem como representante as bactérias patogênicas, aquelas que provocam as doenças, encontradas no solo e na água. E também tem as cianobactérias. Possui o tipo de célula procariótica, que são células simples, sem o envoltório nuclear, e também possuem ribossomos em suas células. 70S representa o tamanho desses ribossomos nas células procarióticas, o que difere das eucarióticas. Parede celular presente, na maioria das vezes, por peptídeo-glicano. Organização celular são exclusivamente unicelulares.
Eles podem ser também autótrofos ou heterótrofos, que são os decompositores e parasitas. Domínio Arqueia. Neste domínio são encontrados os organismos extremófilos, organismos que sobrevivem aos ambientes mais hostis, ambientes inóspitos para todos os outros seres. Somente as arqueias conseguem sobreviver nesses ambientes extremos. Então, existem vários tipos de arqueobactérias. As hiperhalófilas são capazes de sobreviver em águas com alta concentração de sal. Eles acumulam íons orgânicos em concentração elevada para equilibrar a pressão osmótica externa, uma verdadeira adaptação osmótica. Já as hipertermófilas são organismos que conseguem sobreviver em águas com temperaturas que vão dos 70 até os 150 graus Celsius. E o mais interessante desse grupo é que até hoje é um mistério para os cientistas. Como que as proteínas desses carinhas não são danificadas com o aumento da temperatura, sendo que em outros seres ocorre a desnaturação das proteínas, com o aumento da temperatura. Bem interessante. As metanogênicas são aqueles organismos conhecidos principalmente por serem anaeróbicos, ou seja, eles podem viver com total ausência do oxigênio. Liberam gás metano como resíduo metabólico e podem ser encontrados em oceanos profundos ou em pântanos, aí também em intestinos de animais ruminantes. Tipo de célula procariótica, encontra-se ribossomos em suas células. Parede celular. É muito importante essa característica porque foi um dos critérios para a divisão do reino Monera. Então, as arqueas possuem a parede celular de pseudomoreína, enquanto o domínio bactéria de peptídeo glicano. São exclusivamente unicelulares e também são autótrofos exclusivos. Domínio Eucária tem como representante as plantas, fungos, protozoários e animais. Possuem as células eucarióticas. Os ribossomos são maiores do que os ribossomos das células procarióticas. Parede celular somente em plantas, alguns fungos e alguns protozoários. São pluricelulares e podem ser autótrofos e heterótrofos. É isso aí, galerinha. Agora vocês já conhecem os dois tipos de classificação dos seres vivos: 5 reinos e 3 domínios. Curtem esse vídeo e se inscrevam no canal Dando Vida no YouTube. Beijos, até a próxima!